Bom dia a todos, ainda falando de movimento. Hoje vamos falar sobre o movimento circular. Esse vídeo aqui é uma breve, explanação do que seria o movimento circular. O movimento circular, movimento descrito, na circunferência. Então aí a gente vai estudar as grandezas ou os elementos envolvidos dentro de uma circunferência. Aí, lembrando, das grandezas e trabalhos do movimento retilíneo, a gente também vê no movimento circular. Então, o espaço percorrido, a gente vai estuda também o movimento circular, velocidade e aceleração de um objeto. Então, o que seria meu movimento circular? Para a mecânica clássica, é aquele que em um objeto ou ponto material, ele vai se deslocar numa trajetória em forma de círculo. Aí a gente pode citar como exemplo que a trajetória da Terra ao redor do Sol, vice-versa, algumas peças de motores de carro, das rodamas. Então, o que é que a gente tem que perceber no movimento circular? Para que este corpo ele fique em movimento circular, tem que existir uma força ou uma propriedade ali aplicada que vai fazer com que este corpo se mantenha em curva o tempo todo. É essa força e os alicerces dessa força que a gente estuda no movimento circular. Há algo que faz com que meu objeto ele fique em movimento circular sem nunca sair, daquele percurso, daquele caminho que ele faz. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho as grandezas que envolvem o movimento circular. Eu tenho que saber o que é um ângulo, o espaço formado por duas semietas. Aí a gente pode observar que tem origem ou marco zero em um determinado movimento. Esse objeto ele sofre um deslocamento, o primeiro deslocamento, depois ele acaba sofrendo outro deslocamento. E aí, então, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar dos espaços percorridos. Como é que a gente calculava o espaço percorrido? Final menos inicial. Então, o meu ângulo, ou o ângulo que esse objeto descreve dentro da circunferência, será o espaço percorrido por esse objeto, que a gente vai falar do quê? Que será o espaço, dessa vez que angular. Não é isso? Espaço angular, ângulo, espaço formado por duas semirretas, você já tem conhecimento disso. Espaço angular representado pela posição angular que ele vai ocupar em relação a determinada origem, e aí a gente pode ver isso. Em relação a determinada origem, ele ocupa um determinado momento, um espaço, e consequentemente isso eu consigo formar um ângulo depois novamente. Então, se eu quiser saber qual foi o deslocamento desse meu objeto, eu faço o espaço angular, e eu não estou trabalhando com números ainda, eu faço o espaço angular final menos o inicial, A gente vai observar também que quando eu for falar de espaço angular, eu também posso relacionar com o meu espaço linear, que é esse objeto aqui. Observe que aí eu tenho um raio, que o que é que vai ser o raio? Metade do diâmetro de uma circunferência, ou seja, vai ser a distância do centro da circunferência em um ponto qualquer da circunferência. Então, isso aqui eu vou ter um raio. Observe que ao mesmo tempo, quando o meu objeto ele descrever um espaço angular, ele também vai descrever um espaço linear. E a partir daí a gente pode estabelecer as relações matemáticas, as fórmulas matemáticas, uma relacionando a outra. O espaço angular percorrido com o espaço linear, percorrido. Então, meu deslocamento angular, a partir dos espaços angulares ocupados pela circunferência, podemos determinar o deslocamento angular, Aí, em alguns livros, no livro de vocês, esse espaço, ele vai vir representado pela letra θ, em alguns pela letra
para φ e assim sucessivamente. Aqui, todo deslocamento ocular corresponde a um deslocamento linear. Quais são as unidades que a gente trabalha em espaço no movimento circular? Graus ou pi radiano. Aí a gente vai ter que estar atento ao que a questão está pedindo. Esse cálculo envolvido ele está pedindo que o espaço seja em grau ou seja em pi radiano. Isso aí a gente vai ver as questões e a gente vai aprender como a gente já tem falado, aprender a determinar. Para transformar de um para outro é fácil, eu dei esse exemplo aí para que vocês possam seguir e dei alguns que vocês pudessem fazer, né? 180 graus vai ser igual a pi radiano e 360 graus ou uma volta completa na circunferência vai ser igual a 2π radiano. Aí eu boto aí o valor de 30 graus dentro, transformando para radiano quanto é, apenas a gente simplifica. Você pode encontrar o valor de duas formas. Aqui eu simplifiquei, achei mais fácil, simplifiquei, cortei o zero e simplifiquei por 3. Simplifiquei por 3. Então, ali vai ser 1, ou seja, pi radiano. 3 vezes 6, 18, né? Simplificando as frações aí. Um número comum entre elas. Aqui foi o gabarito radiano para grau. Aí vocês depois observam com os seus valores que vocês acharam e fazem a correção. Passando de radiano para grau ou de grau para radiano. São os valores que você tem que encontrar. Aqui eu coloquei errado, né? Botei grau para radiano, depois vocês corrigem. Aqui outro exemplo que eu coloquei, simples. Depois vocês conferem para ver se tem algum erro, mas eu creio que não, tá tudo certinho. De grau para radiano, tá invertido. Aqui é de radiano para grau, o outro aí depois vocês conferem aí, eu não tinha percebido. Mas vocês conferem os resultados para ver o que é que vocês encontraram. Bom, quais são os elementos, né, quando a gente estuda o movimento circular? A gente vai ter a origem, o marco zero, o raio que eu já falei, o espaço angular inicial, o espaço angular final e o deslocamento angular. Lembrando que a gente pode relacionar essas duas grandezas, o deslocamento angular com o deslocamento linear. Aí, essa imagem é do livro de vocês, eu tenho aí o raio da minha circunferência. Observo que em o primeiro momento inicial do marco zero até um determinado ponto na circunferência, eu tenho meu espaço angular inicial. Consequentemente, tenho meu espaço linear inicial também. Quando ele dá a segunda volta na circunferência, eu tenho meu espaço angular final e, consequentemente, tenho meu espaço linear final também. A aplicação de fórmula é bem simples. Eu trouxe o primeiro exemplo aqui, que é essa questão que vocês podem observar a gente utilizando a fórmula, relacionando o espaço. Essa fórmula está no livro de vocês. ΔS vai ser igual a delta θ vezes o raio. Ou seja, meu espaço linear vai ser igual ao meu espaço angular vezes o meu raio, né? Um disco é posto a girar e efetua 500 voltas. Se o raio do disco é de 10 centímetros, qual é o ângulo descrito e o deslocamento linear de um ponto periférico do disco? Aí o que eu venho explicando, se não tiver claro para vocês, vocês me reportam, né? Cada volta eu já sei que corresponde a 2π radiano para 500 voltas. A gente vai fazer uma regrinha de 3 e substituir na fórmula. Se você quiser colocar ao final, tem o valor, né, que você acha do espaço linear, tanto em centímetros quanto em metro. Se você quiser transformar esse valor, pi igual a 3,14, você transforma, você vai achar 314 metros.
super tranquilo. Quais são as outras fórmulas envolvidas no que a gente vai utilizar no movimento circular? O período, frequência e a velocidade angular média. Perceba que essas fórmulas, elas são fáceis. O que é que a gente tem que compreender? Entender dentro do contexto, né, o que é que está sendo pedido. Ele está me pedindo o período, ele está me pedindo a frequência, ele está me pedindo o espaço angular, ele está me pedindo o espaço linear, ele está me pedindo a velocidade angular. Eu tenho que ler e interpretar para poder entender o que é que está sendo pedido, né? A velocidade angular média, eu tenho ali a velocidade angular, vai ser igual a variação angular dividido pela variação de tempo. Ou seja, as fórmulas que a gente está utilizando aqui, a gente apenas adaptou para espaço angular. Veja que são as mesmas. Quando a questão ela vem me pedindo a relação entre a velocidade escalar média e a velocidade angular, minha fórmula ela dá uma mudada assim. Então, V vai ser igual a velocidade angular vezes o meu raio. Esta fórmula aí a gente pode relacionar, está relacionada no módulo de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, eu posso relacionar no papel, tirar foto e mandar para vocês. Todas as questões que eu pedi, ela está apenas se referindo, eu acho que a período, frequência, velocidade angular média e espaço linear ou espaço angular. Acho que a grande maioria. Mas a gente vai ver as fórmulas envolvidas também relacionadas à aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta que é para aceleração voltada para o centro. Que a gente vai ver também que é só a gente entender a definição e aplicar a fórmula, ok? Uma coisa, frequência é dada em hertz ou 60 rotações por minuto, o RPM é rotações por minuto. Aí a gente tem que ficar ligado também no enfoque da questão. O que é que a questão quer? Tá me pedindo hertz, tá me pedindo rotação por minuto. Aí a gente vai fazer o que agora? Vocês vão ler as questões da lista e tirar dúvidas referentes.